Você já parou para pensar que a realidade que a gente conhece é só uma tela fina, uma ilusão delicada, costurada com fios de sanidade, que a qualquer momento pode rasgar, e que por trás dela existe algo inimaginável, algo que espreita, esperando o momento certo para sussurrar no seu ouvido, distorcer sua mente e então te levar para um lugar de onde não há volta? É exatamente isso que aconteceu com João, e pode acontecer com você, se ousar olhar para o abismo por tempo demais. João, um jovem arquivista na casa dos 20 e poucos, tinha um trabalho que a maioria consideraria monótono. Livros velhos, cheiro de mofo, a poeira que gruda na garganta. Mas para ele, era um refúgio, pelo menos, era o que ele pensava, até receber a tarefa de organizar a Seção 7. Ninguém nunca falava muito da Seção 7. Era um anexo esquecido no subsolo da velha biblioteca universitária. Um labirinto de estantes enferrujadas e pilhas de volumes empoeirados que se estendiam até o teto. Diziam que ali guardavam os refugos, livros sem valor, doações excêntricas, coisas que ninguém queria ver à luz do dia. Mas havia um silêncio diferente ali, um ar pesado, quase sufocante, que fazia a pele arrepiar mesmo no calor do verão. O ambiente era de um cinza perpétuo, iluminado apenas por lâmpadas fluorescentes que zumbiam fracamente, projetando sombras longas e distorcidas que pareciam se contorcer na periferia da visão. O cheiro era um misto de papel velho, umidade e algo metálico, estranho, que ele não conseguia identificar com aroma que parecia penetrar os ossos. Nos primeiros dias, João trabalhou em silêncio. A única companhia era o ranger das estantes, o sussurro abafado do próprio fôlego e, às vezes, um gotejar persistente de algum lugar invisível, ecoando como um relógio antigo e quebrado. Ele começou pelos cantos mais óbvios, tirando o pó de caixas empoeiradas, catalogando os itens mais mundanos. Mas a cada dia que passava, a Seção 7 parecia se expandir, as estantes se tornando mais labirínticas, os corredores mais estreitos, como se a própria arquitetura estivesse sutilmente se dobrando para desorientá-lo. Foi em um tomo do século XIX, um tratado de botânica, com ilustrações detalhadas de plantas extintas, que ele viu a primeira anomalia. Nas margens, rabiscos miúdos, padrões geométricos que não faziam sentido. Não eram desenhos figurativos, eram símbolos, formas que se contorciam, se sobrepunham de maneiras impossíveis, desafiando a lógica da perspectiva e da geometria euclidiana. Figuras que pareciam ter dimensões a mais do que o olho humano podia processar, como se a tinta estivesse tentando se libertar da página. Uma frieza sutil começou a se instalar nele, não do ambiente, mas de dentro, como uma certeza silenciosa. João tentou ignorar, coisa de um leitor excêntrico, pensou, loucura. Mas então, ele encontrou padrões semelhantes em um diário de bordo de um navio baleeiro do século XVIII. E depois, em um atlas celeste que mapeava estrelas e constelações inexistentes. Os símbolos não eram idênticos, mas a sensação que transmitiam, a forma como torciam a geometria e a mente de quem os olhava, era a mesma. E a frieza sutil, agora, era um arrepio constante. À noite, os sonhos começaram a se infiltrar em sua realidade. Paisagens que se dobravam sobre si mesmas, montanhas que eram também vales, cidades que desafiavam a gravidade. Céus tingidos de cores que não existiam no espectro visível, pulsando com uma luz alienígena, e um olho, sempre o olho, imenso, imóvel, observando de uma distância imensurável, com uma indiferença que congelava a alma. Não era o olho de um ser vivo, era o olho de um vazio, de uma incompreensão fundamental. Ele acordava suando frio, o coração batendo descompassado, e o silêncio do quarto parecia gritar, carregado de sussurros inaudíveis. No trabalho, um zumbido, um som sutil, quase inaudível, que parecia vir do interior de sua própria cabeça, ressoando nos ossos do crânio. Às vezes, era um tom grave e constante. Outras, parecia modular, quase como uma voz distante, uma cantilena incompreensível,
feita de sílabas que não pertenciam a nenhuma língua que João conhecia. Ele perguntava aos colegas: vocês não ouvem isso? Eles olhavam para ele com uma preocupação crescente, e a negação dele só aumentava sua paranoia. Ele sentia que estava perdendo o controle, que a seção 7 estava se infiltrando nele, remodelando sua percepção da realidade. As sombras na periferia de sua visão pareciam se alongar, ganhar formas, se mover quando ele não estava olhando diretamente. João começou a catalogar os símbolos. Ele desenhava em seu caderno, comparava padrões, procurava ligações. A seção 7 se tornou seu mundo. Ele mal saía. Ignorou as chamadas dos amigos, os e-mails do chefe, os prazos que passavam. O cheiro de mofo e metal se impregnou em suas roupas, em sua pele, e ele parou de sentir o próprio odor, ou qualquer outro, exceto o daquele lugar. A fome e o sono se tornaram abstrações distantes, substituídas pela sede insaciável de entender, de decifrar o mistério que aqueles desenhos ancestrais prometiam. Ele encontrou um livro sem capa, as páginas amareladas e quebradiças, a encadernação de um couro ressecado e desconhecido. Nele, os símbolos eram predominantes, não como rabiscos, mas como parte integrante do texto, como se a própria escrita tivesse se transformado em uma dança de impossibilidades geométricas. Não era um livro escrito em uma língua humana, era algo diferente. Era como se as palavras tivessem sido forçadas a se dobrar e distorcer, formando os padrões que agora ele via em todo lugar, até mesmo nas rachaduras do cimento, nos veios da madeira. As poucas palavras em português, dispersas como ilhas em um oceano de ininteligível, falavam de a sombra que espera, do vazio inominável, de portais abertos pela mente que ousa contemplar. E uma frase se repetia, quase um mantra, ecoando em sua mente como um zumbido: a ignorância é uma bênção, o conhecimento, um abismo. A cada nova página virada, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixava, mas não era um quebra-cabeça que se formava em uma imagem. Era um quebra-cabeça que se abria em um precipício. O zumbido agora era uma orquestra caótica em sua mente, um coro de sussurros impossíveis que não se traduziam em palavras, mas em uma sensação de pressão constante, um martelar rítmico por trás dos olhos. As sombras na seção 7 dançavam de forma mais ousada. De repente, um tentáculo disforme parecia ondular na periferia de sua visão, sumindo ao virar a cabeça. Ou seria só cansaço, a privação de sono? A sanidade escorrendo entre os dedos, ele sentiu um frio gélido percorrer sua espinha, um frio que não vinha de fora, mas que emanava do ponto central de seu ser. Não estava decifrando os símbolos, ele estava sendo reescrito por eles. Eles estavam se inserindo em sua mente, mudando a forma como ele via o mundo, a realidade, a si mesmo. As páginas dos livros não eram só papel, eram chaves, cada símbolo uma nota em uma melodia cósmica que estava lentamente se tornando audível. E essa melodia estava afinada para uma frequência que o corpo humano não foi feito para suportar. Seção 7 não era um arquivo, era uma câmara de ressonância, e ele, João, era a agulha no disco antigo, ativando algo que deveria permanecer adormecido, um sono de eras, profundo, antigo. E ele, em sua arrogância humana, estava tocando a canção do despertar. Com mãos trêmulas, ele abriu o último volume. Era um atlas estelar, mas as constelações eram erradas, os nomes das estrelas impronunciáveis, as galáxias giravam em espirais impossíveis, e os padrões dos símbolos se conectavam, formando uma rede, um mapa para algo além da compreensão humana, algo que o esperava. Na página central, um desenho. Não era um olho, nem um tentáculo. Era uma impossibilidade geométrica, uma forma que se desdobrava em si mesma, infinita, pulsante, como um fractal vivo que ria da lógica. E bem no centro, um ponto. E daquele ponto, o zumbido irrompeu em sua mente como um grito silencioso, mas ensurdecedor, que parecia arrancar sua alma do corpo. Foi então que João viu. Não com os olhos, mas com a mente. Ele viu a verdade por trás da realidade. A teia fina se rasgou, desfez-se em névoa. Ele viu a vastidão do universo,
espaço vazio, mas como um oceano de horrores esperando, e a insignificância da vida humana, de toda a existência, diante da indiferença cósmica que o observava. Ele viu a entidade, não um monstro com dentes ou garras, mas uma presença, uma consciência tão vasta, tão alienígena, tão alheia, que a mera compreensão de sua existência era como ter o cérebro fervido e congelado ao mesmo tempo. Era a indiferença cósmica personificada, o vazio com fome, o sussurro que destruía mundos. O grito de João não saiu. Ficou preso em sua garganta, um som mudo, despedaçado, que apenas ele podia ouvir. Seus olhos se arregalaram, fixos na página. Suas mãos, ainda segurando o livro, começaram a tremer incontrolavelmente, e um filete de sangue escorreu de seu nariz, quente e pegajoso. Seus músculos se tensionaram, depois relaxaram em uma estranha placidez. Ele sentiu cada fibra de seu ser se desprendendo, sua identidade se esvaindo, substituída por algo frio e distante. Dias depois, um dos seguranças, preocupado com o sumiço de João, foi verificar a seção 7. Encontrou-o sentado em sua cadeira, imóvel, os olhos vidrados, fixos no nada, mas ao mesmo tempo em tudo. O livro ainda estava em suas mãos, aberto na página do desenho impossível, o sangue seco marcando a tinta. O segurança tentou falar com ele, mas João não respondia, apenas murmurava. Palavras que não eram palavras, sons guturais e sílabas arrastadas, que se misturavam com o zumbido baixo que o segurança agora, para seu horror, também podia ouvir, sutilmente, vindo do próprio ar. Um zumbido que parecia ecoar do fundo de sua própria consciência. João parecia ter sido drenado, uma casca vazia, preenchida apenas por uma ausência gelada. No hospital psiquiátrico, João foi diagnosticado com esquizofrenia catatônica severa, mas os médicos não entendiam por que ele tentava, incessantemente, desenhar aqueles símbolos estranhos nas paredes do quarto acolchoado, com as próprias unhas, com o próprio sangue, quando podia. Não entendiam por que ele sussurrava nomes de estrelas que não existiam em nenhum mapa humano. Não entendiam por que ele olhava para o vazio com um terror tão profundo, tão absoluto, como se ainda pudesse ver o que estava além, e o que o esperava. A seção 7 foi lacrada, os livros foram removidos e incinerados, ou pelo menos, foi o que disseram, mas o zumbido... o zumbido nunca foi embora para aqueles que passaram muito tempo por lá. Uma melodia distante, quase imperceptível, que às vezes, em noites silenciosas, parece se intensificar. Uma lembrança de que a tela fina da realidade é frágil, e o que espreita do outro lado está sempre mais perto do que imaginamos. E talvez João não tenha enlouquecido, talvez ele tenha sido o único a realmente ver. E agora, ele sabe, e o que ele sabe, é insuportável. E o pior de tudo, o conhecimento, uma vez obtido, não pode ser esquecido. Ele se aloja na alma, corroendo-a lentamente, até que você também se torne parte do grande vazio. A tela fina balança. E você pode ser o próximo a olhar através dele.